A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, nos versículos de 1 a 21. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando nós trabalhamos os números bíblicos ou a numerologia bíblica, eu falei que na Bíblia nós temos muitas sequências de 3: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nós temos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Inúmeras vezes é citado o número 3 de uma forma implícita. A gente não percebe, mas isso é uma assinatura de Deus, é uma assinatura espiritual. O 3 é a presença de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, o que está sendo dito aqui? Que esse sacrifício, ele é perfeito, porque ele é vivo, santo e agradável a Deus. Porque nós não podemos ser enganados. Não é um sacrifício meritório, não é um sacrifício para sofrer, para um flagelo. Tem palavras que eu não posso falar, mas vocês entendem? A ideia de sacrifício é algo que leva à dor, que leva à morte, que leva à mutilação. Consegue entender? Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que o nosso corpo deve ser oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Tu não pode esperar que Deus, o teu Criador, o teu Pai, queira que tu sofra, queira que tu te mutile, te flagele, que tu te submeta a coisas horríveis. Será que eu estou conseguindo explicar? Eu tenho que falar meio que em códigos, em senhas aqui, né? Porque alguns temas são sensíveis. O que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o culto racional de vocês. Toda vez que nós abrimos mão de algo que nos custa por amor a Deus, nós estamos exercitando, praticando, oferecendo o culto racional. Isso pode ser coisas grandes, como coisas pequenas. Se Jesus deu a vida por nós, o que nós teríamos que dar ou poderíamos dar a Ele? Qual o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Cada um de nós sabe o que a gente gosta muito. Muitas horas fazendo a mesma coisa. Quando tu fica muitas horas fazendo alguma coisa, quando tu dedica muitos dias, meses, anos da tua vida a algo, é porque isso ocupa um lugar diferenciado, qualificado, especial na tua vida. Quando tu te converte, tudo isso passa a ser relativizado. A importância destas coisas, ou dessas ações, ou dessas pessoas, cai drasticamente. Primeiro que às vezes a gente até perde o interesse, mas acima de tudo, a gente perde a paixão. Aquilo não ocupa mais um lugar tão importante nas nossas vidas, porque tu quer oferecer o máximo para Deus. Um culto racional
ele passa por esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É tu viver uma vida para agradar a Deus, fazer aquilo que Deus se agrada. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui de novo tu tem o número 3. Tu tem boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para as nossas vidas, para os seus filhos, é boa, agradável e perfeita. Nós, na nossa soberba, arrogância, vaidade, altivez, prepotência, vanglória, orgulho, achamos que sabemos o que é melhor para nós. Mas quem sabe é Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, como que eu desfruto desta vontade boa, agradável, perfeita? Quando eu ofereço o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu abro mão das coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, de coisas que eu tô falando, às vezes nem pecados são, mas o teu valor para aquilo, quer dizer, o quanto aquilo é importante para ti, pode ser o erro. Porque tu vai fazer uma coisa que não é pecado, não tá errado, mas tu prefere ficar 3 horas fazendo esta coisa, ou praticando esta ação, né? Vamos falar assim, ou com esta pessoa, tu começa a gastar a tua vida, o teu tempo com isso. Aí quando tu te converte, tu quer passar tempo com Deus, tu quer passar tempo com Jesus, tu quer passar tempo com os irmãos, tu quer passar tempo com a Bíblia, tu quer fazer o bem, tu quer ser luz do mundo e sal da terra, né? Então, tu tá sacrificando, tu tá abrindo mão, tu tá colocando as coisas numa prioridade, tu tá estabelecendo algo que faz sentido para Deus e não para os padrões deste mundo. Então, às vezes a gente fica meio estranho, meio esquisito, meio seletivo. Por quê? Porque a gente não segue o rumo do mundo. A gente não quer fazer o que todo mundo faz. Isso, nessa época de internet, de celular, de inteligência artificial, de remoto, né? É muito sério. Pessoas que ficam obcecadas por jogos, por entretenimento, por distrações, por conteúdos, por vídeos. Vivem num mundo virtual e esquecem do mundo espiritual e do mundo real de outras pessoas. Então nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Nós queremos ser transformados de dentro para fora. Temos que dar espaço para o Espírito Santo para que Ele faça a vontade de Deus nas nossas vidas. Para que Ele nos transforme, nos santifique, nos renove. 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Temos vídeos no canal sobre este versículo. É muito sério a gente pensar de nós mais do que convém. E eu diria que além de muito sério, é muito fácil. Essa é uma grande tentação.
Não pense de si mesmo além do que convém. Como que tu consegue evitar essa tentação? Pensando com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Cada um de nós tem um papel, tem uma função, tem um propósito, uma missão de vida. E algumas são mais visíveis, mais públicas, mais notórias, mas diante de Deus, que sonda as mentes e os corações, todas são importantes. Se a gente pensa num corpo, a gente sabe que nem sempre, sei lá, o nosso joelho está aparecendo, o nosso umbigo está aparecendo, o nosso dedinho está aparecendo. Não, mas eles estão ali. Agora, o nosso rosto quase sempre está aparecendo, né? Vocês entendem? Tem pessoas que têm uma vida mais pública e outras mais reservadas. Agora eu te pergunto, para Deus faz diferença? O que faz diferença para Deus é a fé, é a tua sensibilidade, é o teu ouvido, tu quer obedecer, a tua humildade, ali ó, tua moderação, o amor, se tu quer realmente fazer o bem, se a intenção do teu coração é servir a Deus, isso que importa. Paulo teve um ministério absurdo, imenso, mas certamente ele não fez isso sozinho. Ele teve muitos colaboradores, muitos filhos na fé, muitos homens e mulheres que o ajudaram, que viabilizaram o trabalho dele. E para nós, Paulo, o apóstolo Paulo, porque ele escreveu as cartas, porque ele pregou, porque ele evangelizou, e sim, uma bênção. Mas tu entende o que eu quero dizer? Tem pessoas que ficam nos bastidores. Tem pessoas que trabalham no alicerce, que é dentro da terra, que ninguém vê. Aí tu olha para um prédio, tem 10, 20, 30 andares, e é aquilo que tu vê. Mas o que está dentro da terra, que às vezes demorou 2 anos para ser feito, ninguém vê. A mesma coisa é na nossa vida. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Então, um antídoto para tu não pensar de ti mais do que convém é tu entender que todos nós temos uma missão, um dom, uma vocação dada por Deus. Somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. A gente não precisa ter uma doença catastrófica, né? Como eu tive, né? Que eu tive um câncer aos 33 anos. Já dei meu testemunho, já contei isso aqui no canal. Mas às vezes tu tem uma gripe, às vezes tu tem uma dor na unha, às vezes tu dá uma cotovelada, isso dói. E aí tu lembra, eu tenho um cotovelo, porque ele tá doendo. Ai, meu dedinho tá doendo, ai, minha unha, entende? Ou bate com a cabeça, fica com aquele galo em alguns dias. Ou eu, que estou desastrada na cozinha, me queimo, me corto. E aí tu lembra, ai, tá queimando, tá ardendo, tá doendo. É isso. Às vezes coisas tão pequenas nos incomodam tanto. Não precisa ser tão grandes, ser coisas tão calamitosas, trágicas. Não. Todos nós temos um papel pro bem e pro mal. Tem pessoas que
são silenciosas, mas nos ferem. Tem pessoas que são barulhentas, mas têm um coração lindo. Então, não pense de ti mais do que convém, nem para um lado, nem para o outro. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Bom, aqui é considerada uma das listas dos dons, né? Fala então sobre profecia, sobre o ministério, sobre o ensino, sobre a exortação, sobre contribuir, né, oferta, liberalidade, dizia, né, na outra Bíblia, que fala generosidade. O que preside, o que lidera, o que governa e quem exerce misericórdia com alegria. Esse também é um estudo muito interessante, né, sobre os dons. Cada um foi chamado de uma forma especial e específica por Deus. E todos nós somos importantes, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não tem nenhum defeito, ele é perfeito. Então tudo tem o seu lugar, o seu valor e a sua missão. E nós devemos colocar tudo a serviço de Deus, porque foi o próprio Deus que nos capacitou. 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Bom, aí tu pensa assim, o amor sem hipocrisia? Então existe um amor hipócrita? O amor seja sem hipocrisia. Se ele está dizendo que o amor tem que ser sem hipocrisia, é porque pode existir hipocrisia no amor? A pessoa pode ser uma hipócrita no amor? O que tu interpreta? Que a gente pode fingir que ama. Os fariseus não eram hipócritas? E o que era a hipocrisia deles? Eles fingiam que amavam a Deus, que amavam o próximo, que eles eram santos, corretos. E Jesus disse que eles eram hipócritas, eram sepulcros caiados. O que quer dizer? Que por fora eles tinham uma bela aparência, ou que o povo olhava e admirava e aplaudia e consentia. Mas Deus que olhava o coração, o íntimo, reprovava. Então, tem pessoas que fingem que amam. Elas sabem como aparentar que amam, mas no fundo, no íntimo, elas não amam. Porque o próprio Paulo explicou que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essas pessoas que amam de uma forma hipócrita, falsa, fingida, dissimulada, elas não suportam, elas não sofrem, elas não esperam. Esse amor é um amor dos bons ventos, dos dias de sol, de bonança, de riqueza, de fartura, de tudo bem. Aí a pessoa te ama. Então, Paulo está dizendo, ó, que o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, sem duas caras, sem aparência, mas que tenha essência. Porque o amor verdadeiro, verdadeiro. Se o amor é verdadeiro, é porque tem um amor que é falso. Um amor que acaba quando a mulher envelhece ou quando a mulher adoece. Por que eu falo isso? Porque é muito mais fácil os homens abandonarem suas esposas do que suas esposas abandonarem seus maridos.
Mas sim, é verdade, acontece também. Mas esse é um amor que está limitado às circunstâncias. Filhos que amam seus pais só enquanto eles têm saúde, dinheiro. Quando os pais adoecem, envelhecem ou perdem tudo, os filhos abandonam seus pais. Então isso é um amor hipócrita. São tantos exemplos, né? Só que o amor verdadeiro, ele é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. E tu só vai saber se o amor é verdadeiro se ele passar pelo teste do tempo. Aquele que perseverar até o fim. O que o Senhor Jesus disse? Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum, a não ser aquele que já estava perdido. E eu os amei até o fim. Lembra? Jesus amou até o fim. E se nós seguimos Jesus, temos que amar até o fim. E por isso que esse amor é sem hipocrisia, é verdadeiro, é genuíno. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Tem pessoas que têm uma tendência de querer fazer coisa errada. Em vez de ir por um lado, vão pelo outro. Sabem que esse lado é errado e querem. É uma inclinação, é uma tentação. Outras pessoas odeiam o mal, odeiam tudo que tem uma aparência ruim e buscam o caminho do bem, o caráter, a virtude. Então, aqui está bem claro. O amor verdadeiro, o amor sem hipocrisia, ele odeia o mal e ele se apega ao bem. Tá aqui, ó. Se tu tem alguma dúvida se o amor que te é prometido, declarado, é verdadeiro, odiar o mal e se apegar ao bem. 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Vou parar aqui um pouquinho. Fraternal, a gente pensa em fraterno, fraternidade. Mas a palavra no original é o amor de irmão. Amem uns aos outros com amor de irmão. O que é um amor de irmão? Um irmão, uma irmã é sangue do meu sangue, carne da minha carne. Nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, somos irmãos. Esse é o amor que nós devemos amar uns aos outros. A gente não quer perder um irmão, perder uma irmã. A gente não quer que um irmão e uma irmã passe por uma necessidade, por uma dificuldade, por uma doença. A gente tem alegria quando vê o irmão, a irmã. Então, é este amor. Por que nós cristãos nos chamamos de irmãos? Em primeiro lugar, porque somos irmãos. Porque Jesus, é o nosso primeiro irmão, o irmão mais velho. Mas por quê? Porque é esse amor no nosso coração. É esse amor de irmão. É um amor puro, é um amor solidário. Usando uma palavra bem moderna e atualizada, empático. O que quer dizer? Tu te coloca no lugar do outro, tu quer o bem do outro. Então, amar uns aos outros com amor fraternal, de irmão. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Isso é humildade, isso é respeito, isso é educação. Não atropelar os outros, não querer ser superior, ganhar vantagem. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Aqui Paulo fala de algo que lhe é peculiar, né? Por quê? Porque ele, a gente viu, ele era fariseu de fariseu, ele era zeloso, ele era um homem disciplinado.
dedicado. E ele está dizendo que nós não devemos ser preguiçosos. O que eu entendo aqui? Ele fala quanto ao zelo. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que orar, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que estar na casa do Pai, na casa de Deus. Devemos ajudar os pobres, devemos ofertar tantas coisas que nós devemos ser fervorosos, dedicados, disciplinados. Tem gente que é crente só no domingo, tem gente que não abre a Bíblia nunca, nunca, nunca. Então, é salvo, é cristão, ou agora, né, é evangélico, mas e aí? Mas não é um discípulo. Não negou sua própria natureza, não tem nenhuma disciplina espiritual. Então Paulo está dizendo que a melhor forma de tu servir o Senhor é sendo fervoroso no Espírito. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Um filho de Deus que não ora, um filho de Deus que não fala com o Pai, um filho de Deus que não vai na casa do Pai, que filho é esse? Então, perseverar na oração, entender que nós teremos aflições, então a gente tem que ser paciente, esperar passar nossa breve e momentânea tribulação. Há um tempo, né? E se alegrar na esperança quer dizer saber que o que está reservado para nós é o melhor, porque o Pai nos ama. 13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, como eu falei ali sobre ser fervoroso, ser zeloso, isso é uma coisa que a gente deve fazer, ajudar os santos, quer dizer, os nossos irmãos nas suas necessidades, praticar a hospitalidade, receber bem, ajudar quem precisa. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Este versículo tem muita gente que queria que não tivesse na Bíblia, né? Abençoar aqueles que perseguem vocês. Abençoar e não amaldiçoar. Pensa nos cristãos perseguidos. Pensa numa esposa perseguida. Pensa que tu tem um pai ou uma mãe que te persegue. Pensa que tu tem um chefe que persegue. Pensa num governante. Ai, tantos. Olha o que diz. Abençoe e não amaldiçoe. Como que tu faz isso? Tu não vai esperar sentir amor, sentir paz, alegria, tranquilidade, descanso. Não, tu vai te esforçar e tu vai confessar. E tu vai fazer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para agradar e obedecer a Deus, tu vai dizer: eu abençoo fulano de tal. Eu abençoo. Que Deus abençoe. Eu rogo as bênçãos de Deus sobre a pessoa tal. Diz o nome da pessoa. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Então, além de abençoar, tu não pode amaldiçoar. Porque isso significa que tu entende o poder da palavra de Deus em ti. Da tua, autoridade. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Bom, eu entendo que o evangelho é alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Também já falei muitas vezes, nós já trabalhamos muitas vezes esse versículo.
ter o mesmo modo de pensar. Isso é concordância. É tão bom quando tu tá com pessoas ou tu estás num grupo em que tu não precisa forçar nem fingir nada. Sabe que nem eu falo, sapato? Sapato bom é aquele que não aperta e que nem fica frouxo, folgado. É aquele que se encaixa perfeitamente no teu pé. Esse é um bom sapato. Quando tu tem o mesmo modo de pensar, quando tu trabalha com a unidade, com a concordância, isso é uma bênção. A harmonia. Isso se reflete no lar, né, na casa, se reflete no trabalho, se reflete na igreja. Onde a gente anda e a gente consegue ter concordância, sabe, jogar no mesmo time, ser unido de alma. Paulo está escrevendo para a igreja e a gente sabe o contexto, a gente sabe que havia judeus cristãos e cristãos gentios. Então Paulo está dizendo, ó, vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, vocês não têm que ser orgulhosos, mas têm que ser solidários com os humildes, não ser sábio aos seus próprios olhos, não achar que tu é melhor do que o outro. 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Então, aqui é outro segredo daquele que obedece a Deus, daquele que realmente quer seguir os passos de Jesus. Porque Jesus não pagou o mal com o mal. Antes, ele abençoou e perdoou. Então, a gente olha o que diz, procurem fazer o bem diante de todos. Então, quando depender de nós, a gente tem que fazer o bem. E respirar fundo, pedir para o Espírito Santo para a gente não pagar o mal com o mal. Porque aí tu tá dando um atestado de que tu é do mal e não do bem. 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Aqui é sabedoria e discernimento de Paulo, porque nem sempre depende de nós. Então ele deixa bem claro, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E a gente estudou muito em Provérbios sobre isso. A pessoa vem com ira, vem com fúria, vem com cólera, estupidez, egoísmo, amargura. Tu vem com o bem, tu vem com um tom de voz baixo, tu vem com silêncio, tu vem com um presente. Lembra quantas assim, estratégias nós estudamos para aplacar a ira do outro lado? Então, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O perdão, ele é algo que a gente precisa receber, mas a gente também precisa liberar. Eu sou perdoada, eu preciso de perdão, mas eu tenho que perdoar. Eu quero que Deus me perdoe, mas eu preciso perdoar. E aí o que acontece? Muitas vezes a ofensa, a mágoa, a traição, a maldade é tão grande que a gente tem a tentação de querer fazer justiça com as próprias mãos. E o que a Bíblia está dizendo? Que a gente tem que dar lugar à ira de Deus. A gente perdoa, fica livre desse sangue, né? Entrega esta pessoa para Deus. E o que Deus nos diz? A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei. Então, a pessoa não vai lidar comigo. Ela vai lidar com o próprio Deus. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas eu vou orar pedindo para que Deus me defenda, para que Deus faça o que tem que ser feito, porque eu confio na soberania de Deus, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus,
Porque se essa pessoa cruzou meu caminho, se essa pessoa fez o que fez, é porque algo Deus quer me ensinar. Algo vai ser aperfeiçoado em mim com toda esta dor, traição, maldade, ofensa, né? Com essa situação vergonhosa, triste. Porque pessoas cruzam o nosso caminho todos os dias. Nossa vida, nossos relacionamentos, tudo isso. Tem momentos em que pessoas nos ferem e nós também ferimos. Então nós precisamos de perdão e precisamos liberar perdão. Aí o que Paulo diz? Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Eu só imagino o efeito dessas palavras numa igreja em que havia dois grupos tão distintos: judeus, cristãos e gentios cristãos, gregos, pessoas que vieram de outra realidade. Isso é uma lição para nós. Quanto mais diferente for as pessoas, mais tu vai ter que ter estratégias para se relacionar bem com as pessoas. Nós procuramos fazer a vontade de Deus, seja onde for que a gente ande. Mas tem grupos que é mais difícil. Tem pessoas que são mais agressivas, belicosas, difíceis, sabe? Pessoas de má índole, pessoas que têm péssimo caráter. E tu, por circunstâncias, tem que conviver. Então, isso exige muito mais de ti do que quando tu trabalha ou convive com pessoas educadas, queridas, corteses, bondosas, cristãs, né? Então, não te deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que a gente aprende? Vocês viram que tem 21 versículos, mas um mais importante, poderoso e profundo do que o outro. O que a gente aprende com Romanos 12? Que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse sacrifício não tem nada a ver com o sacrifício sacrificial, não, é a tua renúncia. Sabe o crucificar que Jesus disse? Negue-se, crucificar o eu, a carne, os desejos, os prazeres. Devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Devemos abençoar e não amaldiçoar. Se tu não consegue abençoar, fica quieto, pelo menos ora. Não vos vingueis, mas dai lugar à ira de Deus, pois a Ele pertence a vingança. Ele retribuirá. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.